morte de Herodes pode parecer gráfica e dramática, mas ela carrega um simbolismo profundo. Os vermes simbolizam corrupção e o destino final de todos aqueles que vivem afastados de Deus. O orgulho é um dos pecados mais mencionados na Bíblia. Em Provérbios 16, 18, lemos: o orgulho precede a destruição, e a altivez do espírito precede a queda. Herodes é um exemplo claro disso. Seu desejo de ser adorado e reconhecido acima de Deus levou à sua ruína. Essa história nos deixa uma profunda lição. Quando colocamos nosso ego acima de Deus, nos afastamos do seu propósito e graça. Deus se opõe aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Tiago 4:6. Quantas vezes em nossas vidas buscamos a aprovação dos outros? Quantas vezes nos deixamos levar pelo desejo de ser exaltados? O exemplo de Herodes nos ensina a importância de sempre redirecionar a glória ao Senhor. Os vermes que devoram Herodes não são apenas um detalhe físico, mas carregam um simbolismo espiritual. Na Bíblia, vermes frequentemente representam corrupção, destruição e o resultado final do pecado. Em Isaías 66, 24, por exemplo, Deus fala sobre os que se rebelaram contra ele, dizendo: seu verme não morrerá, e seu fogo não será apagado. Os vermes, neste caso, são um lembrete visual da deterioração que o pecado causa. Eles nos mostram que sem Deus, nosso destino é inevitavelmente a morte espiritual e a separação eterna dele. Além do relato bíblico, há registros históricos de testemunhas como Flávio Joséfo, um historiador judeu, que confirmou a morte de Herodes. Joséfo descreve que Herodes sofreu terríveis dores abdominais antes de morrer, corroborando o relato bíblico. Isso nos mostra que esse evento não é apenas uma narrativa espiritual, mas um fato histórico que ecoa a veracidade da Bíblia. Embora essa história tenha acontecido há milhares de anos, ela carrega verdades que são absolutamente relevantes para nós hoje. Vivemos em uma sociedade que enaltece a busca por glória pessoal, sucesso e reconhecimento. Somos constantemente tentados a nos colocar no centro de nossas vidas, deixando Deus de lado. A história de Herodes nos lembra que a soberania e a glória pertencem somente a Deus. Ele tem o poder de exaltar os humildes e humilhar os orgulhosos. Como cristãos, somos chamados a viver de forma diferente do mundo, colocando Deus acima de tudo e direcionando a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Essa história também nos leva a refletir sobre os ensinamentos de Jesus, que sempre exaltou a humildade. Em Mateus 23, 12, Jesus diz: aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Ao contrastarmos o comportamento de Jesus com o de Herodes, vemos um perfeito exemplo do que significa caminhar em humildade. Jesus, sendo Deus, esvaziou-se de sua glória por amor a nós, enquanto Herodes, sendo homem, tentou roubar a glória que pertencia a Deus. Ao refletirmos sobre essa história, precisamos olhar para dentro de nós mesmos. Estamos vivendo com humildade diante de Deus? Estamos glorificando o Senhor em nossos pensamentos, palavras e ações? Ou estamos, de alguma forma, buscando nossa própria glória? Essas são perguntas essenciais para todos que desejam seguir a Cristo. Herodes nos dá um severo alerta, mas também nos oferece a oportunidade de aprender e corrigir nossos caminhos. Embora Herodes não tenha se arrependido, a palavra de Deus nos mostra que ele é um Deus de graça e perdão. Quando reconhecemos nossa falha e nos voltamos a Ele com humildade, Ele está disposto a nos perdoar e nos restaurar. Lembre-se da promessa em João 1, 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Essa é uma mensagem de esperança que brota até mesmo da história de julgamento de Herodes. A história da morte de Herodes é dura, mas é cheia de lições necessárias para a nossa jornada cristã. Deus nos chama a viver com humildade, reconhecendo que tudo o que somos e tudo o que temos vem dele. Somos instados a honrá-lo em todas as áreas de nossas vidas, para que não caiamos no erro de buscar glória para nós mesmos. Neste momento, faça uma reflexão. Você tem reconhecido o papel de Deus em sua vida? Tem glorificado a Ele em tudo o que faz? Se não, este é o momento de render-se a Ele.
E a morte de Herodes Agripa sirva como um poderoso lembrete. Deus é soberano, e a glória é dele, não nossa, que possamos aprender com este exemplo e nos comprometer a viver uma vida que exalte o Senhor. Deixo com você um versículo para meditação. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago 4:6. Reflita e considere. Como você pode honrar mais a Deus em sua vida? Que esta história inspire oração, mudança e uma busca contínua por viver para a glória dele.